Sim. O Sandro é muito amigo meu, sabe? E a gente debate muito direito, né? E agora a gente vai pra essa seara aí. Vai ser legal. Muito bem, vamos lá então, seguindo com o nosso programa, depois desse momento de oração extraordinário com o Padre Jean, né? Ele sempre deixa uma mensagem muito positiva para os nossos ouvintes, e ele encerrou o nosso momento de oração hoje falando do amor, né? Que a única força transformadora que existe é a força do amor. Então, amemo-nos. Ele disse desse jeito, achei lindo, um beijo a toda a comunidade lá do Jardim Cruzeiro, aonde o Padre Jean está, né, atualmente. E a gente segue com o nosso programa, levando as nossas informações, a nossa prestação de serviço através das ondas do rádio, que eu sempre digo isso, né, gente? A minha carreira como comunicadora é isso, é prestadora de serviço. Eu vejo o rádio um grande prestador de serviço. O que a gente vai fazer agora é uma prestação de serviço. Porque quando a gente leva para as pessoas a oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer pessoas que estão aí, ó, pleiteando, né, ser prefeito da cidade. Então, quando a gente leva isso para as pessoas, é uma prestação de serviço. Então, eu fico muito satisfeita com poder estar aqui, né, para fazer essa entrevista agora. Já venho feito algumas. Tivemos lá atrás, há uns 20 dias atrás, um pré-candidato, semana retrasada uma outra, professora Beth, doutor Sandro Gregório, professora Beth, e hoje nós temos aqui para nossa entrevista do dia o doutor Juliano Tureta. E a Rádio Cultura vem fazendo isso, né? Iniciou uma série de entrevistas aí com os pré-candidatos a prefeito de Umuarama. O objetivo é esse que eu estou dizendo, né? Apresentar aos ouvintes quais são os nomes ou já escolhidos pelos partidos para disputar as convenções municipais, ou que se lançaram para entrar na disputa e quais são aí as suas propostas. Nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato do PRTB, Dr. Juliano Tureta, né? O tempo da nossa entrevista, doutor Juliano, é de 20 minutos. Nós estamos começando agora às 10 horas e 36 minutos, certo? Valendo. Bom dia! Bom dia, Marta. Já Bom entrevistei dia. Em outra ocasião, Sim, né? Sim, é uma satisfação enorme estar aqui na Rádio Cultura, os seus ouvintes, os seus espectadores aí pelas redes sociais, e vamos levar a informação para o cidadão moaramense. Como nós estávamos conversando antes do início, né? Esse ano o Umuarama terá boas opções. Então, que Deus abençoe que o eleitor tenha sabedoria para escolher o melhor para a cidade. Exatamente. Que bom, né? Que possamos Sim. contar com boas opções Sempre. para administrar a nossa cidade. Isso é muito legal. Doutor Juliano, fala um pouquinho pra gente sobre a sua família, a sua vida pessoal. Quem que é o doutor Juliano Tureta? Então, já deixa eu te explicar por que é Giuliano e Sim, não Juliano. Juliano. Meu pai, ele era muito fã daquele ator italiano, Giuliano Gemma, Oh, de western, de sim. faroeste. E aí ele colocou Giuliano porque ele gostava daquele ator. E eu gosto também dos filmes do Giuliano que eu assisto. Mas é lindo, Juliano. É, porque é italiano, né? Tudo é exatamente. buona gente. Exato, tudo buona gente. Então, Marta, eu sou Juliano Tureta, nascido aqui em Umuarama. Eu me formei aqui em Umuarama em Direito pela Unipar. Servi o tiro de guerra 05012 aqui em Umuarama. Fui empresário aqui durante 15 anos. Tinha uma indústria de estofados, a Sofaplast, que eu toquei ela desde janeiro de 90 até 2007. Depois, como eu já era advogado, passei a exercer somente a advocacia. Eu sou casado, tenho filhos, também sou pequeno produtor rural, né? Mexo com gadinho lá, porque o advogado, o pessoal acha que advogado ganha dinheiro, né? Só que é o seguinte, tem vezes que a gente fica 6 meses sem receber R$1, sabe? E a despesa, ela é diária. Então você tem que ter uma outra atividade para você poder balancear as tuas despesas com a tua receita, né? Então, brevemente, bem rapidamente, o tempo é curto, então esse é o Juliano Tureta aí. Eu sou nascido e criado aqui em Umuarama. Que legal. Literalmente. Não sabia que era um filho de Umuarama. Literalmente, tudo foi feito aqui. Achei que fosse como eu, que embarcou aqui. Se pudesse escolher a cidade para nascer, teria escolhido Umuarama. Eu gosto demais daqui. Olha, eu tive o privilégio de nascer aqui, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria morar aqui, porque eu acho a nossa cidade linda e maravilhosa. Exatamente, eu Gosto também. muito de Umuarama. Já fui em cidades bonitas, mas tive a oportunidade de ir embora daqui por questões de trabalho, mas preferi ficar aqui. Que bom, que bom. Doutor Juliano, o seu nome é um dos que estão sendo colocados hoje aí, então, para disputar a prefeitura de Umuarama, agora nas eleições de novembro. Como que o senhor está avaliando essa possibilidade? Prefeito de Umuarama, dessa cidade que o senhor ama tanto, né? Sim. Como acabou de dizer pra gente.
Olha, Marta, o sentimento que me move é servir ao próximo. Para mim, mandato é servir. O que me causa indignação é você ver uma pessoa que às vezes se elege e ela acha que ela é uma celebridade, ela acha que ela é melhor que o cidadão que a elegeu. E isso, com o tempo, foi me incomodando muito. E algo deveria ser feito. Aí, em 2017, eu fui candidato a deputado federal, né, fiquei como suplente, sendo a campanha mais barata do nosso partido. Outro detalhe, nós renunciamos, naquela época e agora, ao fundo partidário e fundo eleitoral. Eu não acredito em dinheiro público em campanha. O dinheiro público, na realidade, nem existe. É o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Então, ele tem que ser aplicado em serviços importantes para a população, jamais na política. Por exemplo, saúde, educação, segurança, que são os 3 básicos. O fundo partidário e fundo eleitoral são bilhões de reais. E a classe política está tão apodrecida que não permitiu que esse dinheiro fosse utilizado agora para ajudar no combate ao vírus chinês. Então, isso tudo são distorções que nós temos que corrigir. E como que corrige? Colocando pessoas compromissadas com os justos anseios da população. Certo. E como que esse advogado, esse chefe de família, esse pai, esse advogado, esse pequeno produtor rural, ele se acha preparado para estar administrando o município como Moarama? Sim, com certeza. Eu já fui empresário, na minha empresa nós tínhamos 70 funcionários. Eu vi na outra entrevista que você comparou a prefeitura como uma empresa. Ela tem uma parte que parece uma empresa, sim, mas ela tem outro lado que é encaminhar a cidade para a prosperidade, não é somente pagar conta. Então nós temos que pensar o município de verdade, mas a partir do olho do cidadão que está lá na ponta, não a partir às vezes de um determinado grupo específico. O que eu gostei muito quando eu estava na faculdade, que eu estudei o direito administrativo, que o direito administrativo é o que rege o prefeito, os vereadores, os deputados. Existem lá várias regulamentações, leis, um monte. Mas existem 5 princípios básicos que não estão sendo respeitados ao longo do tempo. Que ele dá, inclusive, uma sigla, LIMP, do verbo de limpar, LIMP, que é a legalidade, tudo tem que ser feito dentro da lei. A impessoalidade, o prefeito não pode fazer nada para beneficiar uma pessoa específica, tem que beneficiar toda a comunidade. A moralidade, todo ato tem que ter o escopo, a finalidade da honestidade. A publicidade, todos os atos públicos do prefeito têm que ser totalmente transparente. A prefeitura, ela tem que se empenhar em difundir tudo que o prefeito está decidindo, porque não é a vida dele que está ali naquela canetada ou naquela assentada, é a vida de todos nós. Então a publicidade é muito importante. E por fim, mas não menos importante, que é o que eu mais aprecio, que foi depreciado ao longo dos anos, é a eficiência. O setor público tem que entregar algo concreto para o contribuinte. Você vê tantas pessoas reclamando por questões simples, e isso tem que mudar. Nós temos que colocar o contribuinte, o cidadão, na fileira. O poder emana do povo. Supremo é o povo. Em direito constitucional, eu aprendi que existem as cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado. O que é o constituinte derivado? Aquele que vem depois que a Constituição é promulgada. Só que para mim, como cidadão e como advogado, a única cláusula pétrea que existe, o poder emana do povo. O povo é que é o supremo. O povo é que é supremo em suas deliberações. Pena que distorceram tudo isso, né? Mas agora nós podemos arrumar em novembro. Distorceram tudo, né? Como o senhor acabou de dizer aí, a pessoa entra lá e se julga mais importante do que todo mundo. Seria o contrário, né? Porque é um povo que tem que mandar naquele funcionário público, né? Exatamente. Não é verdade? Então, assim, eu me inspiro muito no presidente Bolsonaro. Você vê que ele não deixa de estar com a população. Ele está sempre andando a pé, ele está sempre indo onde está o povo. Ele viu agora essa questão dos alimentos que subiu, já tomou providências, porque um governante, para mim, é isso, Marta. Você não pode nunca perder a empatia. Você estava aqui com o Padre Jean, ele alcança muitas pessoas lá no Jardim Cruzeiro e está lá presente. Então, se você quer servir alguém, você tem que estar presente. Você não pode simplesmente se investir naquela função e tomar decisões sem ouvir a população que te elegeu. Então, esse é o meu pensamento. As convenções estão para acontecer, né? No caso do PRTB, aconteceu no dia 7. Certo, tá. Isso. Como é que está toda essa articulação para a sua candidatura, então, doutor? A nossa articulação está muito boa, a cada dia mais pessoas estão aderindo, inclusive eu ando muito na rua, sabe? Eu vou no banco, vou na lotérica, pagar uns boletos, comprar um remédio, e as pessoas estão me incentivando, estão vendo na nossa pessoa e nos nossos aliados pré-candidatos a vereadores
a mudança de verdade. A nossa hashtag é essa, mudança de verdade Umuarama, porque nós queremos colocar um outro viés na administração pública, o viés do cidadão comum. Qual que é o anseio? Porque para mim, Marta, quando vai a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, vai votar um projeto, se tem que colocar a polícia em volta, impedindo a população de chegar, tem algo errado. Porque o poder emana do povo, então por que eu não posso impedir? Por que vai impedir o povo de ir lá na votação? Então está errado essas coisas. Eu acho que nós temos que abrir espaço para a população, temos que dar transparência e participação efetiva. Você mora em condomínio? Não. Não? Não. Eu sou advogado, já advoguei para muitos condomínios. No condomínio, as pessoas vão lá e deliberam. Ó, que cor que vai pintar essa fachada? Ah, vamos pintar de verde ou de amarelo? Ou de verde e amarelo? E é deliberado, não é tomada uma imposição. Por que no setor público, que vai cuidar da minha e da sua vida, vai ser uma imposição? Jamais pode ser imposição. Tem que ser as pessoas deliberando conjuntamente. E cabe ao prefeito e aos vereadores acolher os justos anseios da população. Doutor Juliano, a seu ver, quais são os atributos, os principais atributos que um homem, uma mulher, precisa para ser prefeito? Primeiro de tudo, honestidade. Honestidade, caráter, coerência do seu discurso com a sua fala. Entendeu? Você tem que analisar isso. Competência, capacidade, comprometimento. E é isso que eu não tenho visto na classe política. E foi isso que moveu aí para o setor público. E quais são as áreas da administração que o senhor vê assim como prioridade? Olha, na gestão? O Umuarama, ela tem sido cuidada por todos que já passaram, fizeram algo por Umuarama, tanto que ela chegou onde chegou. Mas nunca termina. Sempre, a vida é dinâmica, o mundo não para de girar. Sim. Você precisa sempre anseios da população. E para mim, eu tenho que o principal, é onde você forma o cidadão, é na educação. Então eu fico muito triste quando eu vejo que a educação nossa não tem qualidade. Eu tenho um sonho, desde 2017, de trazer uma escola cívico-militar para Umuarama, para ampliar a nossa meta e equilibrar a qualidade do nosso ensino. Uma escola pública de qualidade. Porque você vai ver, Marta, que nós temos, hoje, nós estamos nos piores índices do PISA. E não pode. Tem crianças que falam que a capital do Paraná é Maringá. Não sabe a tabuada do 7, não sabe a tabuada do 8. Então, isso está errado. Nós temos que formar cidadãos capazes desde a base. Porque dá a impressão que o estamento burocrático quer formar apenas uma massa de manobra. Não quer um cidadão pensante que cobre o que é justo para a população. Quanto mais gente ignorante, mais fácil fica para que os para a velha política. Para a velha política, para os mal intencionados, né? Com certeza. Quanto mais gente trocando a capital do Paraná, quanto mais gente sabendo tabuada, fica mais fácil de se manipular essa população analfabeta ou semi-analfabeta. E é isso que eu sou contra. Eu sou a favor do cidadão, porque quando o cidadão não tem o conhecimento, ele é facilmente manipulável. Por que tem que ter um político sempre para ser adorado e idolatrado como um Deus? Ah, ele trouxe uma ambulância aqui. Ah, ele trouxe não sei o quê. Não, a máquina pública tem que funcionar sem você ter que vender sua alma para um político de ocasião. Ela não pode ficar vinculada àquele político específico. Tem que ficar vinculada, o escopo da administração pública tem que ser os justos anseios da população. Jamais promover um político específico. A educação seria, então, vai ser o nosso norte, a sua grande bandeira? Nossa grande bandeira, e com a bênção de Deus e com o alinhamento com o governo federal. Você sabe que eu fui pré-candidato a deputado federal junto com o presidente Bolsonaro. Ele me convidou na época para ser candidato a deputado federal. E agora quem me convidou para estar no PRTB, para ser candidato por Umuarama, viram na gente uma pessoa honesta, que tem anseios comprometidos com a cidade, foi o general Mourão. Então eu tenho um compromisso do general Mourão, do governo federal, da base, de nós trazermos uma escola militar para melhorar o debate da qualidade de ensino aqui em Umuarama. Sem desmerecer, é claro, a saúde e a segurança, que também sempre tem que ser olhado. A partir desses três, a gente vê as prioridades. São três pilares, assim, que não podem ser abandonados, né, gente? Educação, saúde, que é sempre, eu sempre digo que a saúde é um calcanhar de Aquiles. Né? E agora com o vírus chinês, pior ainda. Piorou, né? Piorou, infelizmente. Quais as suas principais sugestões para a nossa cidade como pré-candidato a prefeito, doutor Juliano? Bom, uma sugestão que vai ficar, eu não sei quem a população vai escolher, mas temos que ter aqui uma escola cívico-militar. O governo federal tem um projeto para liberar isso para a cidade. Todos os pais que eu comento que vai vir uma escola cívico-militar para cá, todo mundo fica muito entusiasmado. Outra sugestão para quem chegar lá é ampliar o horário de ensino, porque nós temos problema de creche, as pessoas trabalham, colocar ensino integral na base, ampliar, porque existe o quadro curricular do MEC,
que você tem que respeitar, você não pode diminuir, mas você pode aumentar. Você pode colocar ali empreendedorismo, você pode colocar xadrez, você pode colocar Olimpíadas de português, de matemática. Isso, então, a pessoa que chega lá tem que olhar com carinho essa parte. Na saúde, melhorar a distribuição. Nós poderíamos criar deliveries de remédio. Agora as pessoas têm que ficar em casa, as pessoas do grupo de risco. Como é que vai ficar indo numa farmácia, buscar um remédio, se expondo? Então, isso são questões que, se olhar com empatia pelo nosso cidadão, o contribuinte, o pagador de impostos, dá para fazer, Marta. E não precisa gastar muito. Olhar especial, então, para a nossa saúde, que acho que é isso que as pessoas que estão nos ouvindo... Sempre. É o clamor da população, né? O clamor é inconcebível, gente. Eu não falo... Obras são importantes? São, mas o cidadão, a pessoa é mais importante. Exatamente. Eu não estou falando a nível nem de Umuarama, eu estou falando a nível de Brasil. É inconcebível que uma pessoa fique numa fila de espera, esperando por 1 ano, 2 anos, um exame, uma cirurgia, você sabe, Marta, que às vezes consulta, chega uma resposta de um órgão, ó, sua consulta saiu. Não, mas já morreu faz um mês. Isso é muito comum. Eu ouço muito isso aqui no rádio, de pessoas que estão meses e até anos esperando por uma consulta com um especialista, um exame de mais alta complexidade. Nós temos pessoas tão inteligentes aqui em Umuarama, não é possível que a gente, com boa vontade mesmo, não consegue resolver esses problemas. A saúde realmente é um problema muito sério e a gente torce para que alguém que entre lá qualquer que olhe por este lado. São 10 horas e 49 minutinhos, 10h49. Se a gente, né, eu vou perguntando e as minhas dúvidas também vão surgindo e a minha vontade é de ficar questionando, porém eu não tenho tempo para isso. Conversar com você, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. É muito legal mesmo. Eu gosto muito de conversar com você. E aqui na Rádio Cultura está o Marcinho ali, o Dil Lima. E também quero agradecer aqui a presença do nosso apoiador, o Sander, do nosso pré-candidato a prefeito, o Dr. Virve, do nosso pré-candidato a prefeito... Vereador. É que nós somos tão unidos nas propostas, que a gente não tem uma pessoa só, então a gente acaba confundindo. Nosso pré-candidato a vereador, o Fabiano, nosso pré-candidato a vereador, o Virve, né? Agradecer algumas pessoas que não puderam vir. O vice, nosso presidente estadual, vai estar aqui amanhã, vai fazer anúncio, então eu não posso, por educação, cortar a frente dele. Tá certo, vai dar spoiler. Vai dar spoiler, não pode. Não vai dar spoiler. Alerta de spoiler. Então tá, doutor Juliano, para a gente encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem. Tenha certeza que o senhor está falando agora com uma imensidão, uma legião de ouvintes antenados, politizados, pessoas que vivem na pele grandes problemas da nossa política, e que são pessoas que estão esperando por algo diferente. Então eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem para essa grande população e a grande audiência da Rádio Cultura. Olha, só antes rapidinho de entrar nas minhas considerações, não posso deixar de agradecer aos meus apoiadores, a doutora Maristela Hirt, o Percy, que também tem me ajudado muito, e o Henrique e outras pessoas que, se eu for falar todos os nomes, vou acabar sendo injusto e vou esquecer algum. Então, na pessoa desses 3, eu agradeço a todos aqueles aliados que estão com a gente nessa caminhada pela mudança de verdade para o Umuarama. Olha, as minhas considerações finais, o que eu tenho para dizer para o nosso cidadão umuaramense? Eu amo essa cidade, amo de paixão. Eu sou nascido, criado aqui, meus pais moram aqui, meus filhos moram aqui. Eu tenho um compromisso moral. Todo dia que eu me levanto, Marta, quando eu abro meu olho, eu agradeço a Deus e eu peço para que as minhas posturas durante o dia não envergonhem nem os meus filhos e nem os meus pais. E é essa postura que eu espero daquele candidato que se eleger. Não importa quem você escolha no dia 15 de novembro. Cobre sempre. Não se acomode. Elegi, agora deixa ele. Não. O cidadão tem que participar. Tem mecanismos de controle do cidadão. Portal Transparência, vai no Ministério Público, vai no seu vereador. Você não pode deixar o político acomodar. Porque o que tem um ditado na iniciativa privada que diz assim: o que engorda o boi é o olho do dono. Então, o boi, no caso, é a prefeitura. O dono é o cidadão. Então, olha, vai lá. Toda a prefeitura tem que ser aberta. As legislações permitem que qualquer cidadão tenha acesso a qualquer contrato da prefeitura. Falta a gente colocar na nossa população essa cultura de fiscalização. Porque quando você olha com amor e com carinho, nós temos que mudar a cultura de que bem público não tem dono. O bem público é de todos nós. E como tem dono? E como tem dono. Mas muitas pessoas falam assim, esse orelhão aqui é público, essa praça aqui é pública. Não, somos nós que estamos pagando. Agradeço muito o espaço aqui na Rádio Cultura. Deixo meu fraterno abraço para o Eduardo. Todos vocês aqui, a equipe, sempre me acolheram muito bem.
E parabéns pela iniciativa de levar elucidação para a nossa população. E a gente espera também poder entrevistar o senhor e os demais candidatos já como candidatos, né? Com certeza, será um prazer. Se for convidado, virei. Se Deus quiser. A nossa hashtag, só concluindo, é Mudança de Verdade Umuarama. Boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado. E se chegar lá, que faça realmente o que está dizendo e o que o povo espera, que os seus eleitores esperam do senhor, ok? Olha, Marta, eu não sou político, eu sou um cidadão comum e me orgulho muito de ser um cidadão comum. Como cidadão comum, aquele que chegar lá, vou cobrar e espero ser cobrado. A cobrança é boa, a cobrança evolui o setor público. Muito obrigada pela entrevista, boa sorte e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, fiquem com Deus, nossos ouvintes, e até a próxima. Obrigada.